Que horas? Tá ouvindo bem aí, galera? Grande Jota, meu parceiro. Beleza. Então vou iniciar aqui como a gente tinha combinado. Tá. Vamos falar de teoria do erro e intercrimes. Esses dois assuntos. Amanhã a gente trabalha ilicitude e culpabilidade. Só me diga aí. Ah, beleza, o áudio tá bom, né? Tranquilo. Você tá acompanhando. Eu quero que vocês acompanhem aí com o código e com aquele esquema que eu mandei no grupo. Porque tem todos os assuntos que eu vou trabalhar e a ordem é relevante para compreender que eu vou deixar como eu apontei na aula, vou deixar os exemplos pro final ou pro meio, porque aí você não vai gravar os exemplos sem entender, sem compreender a teoria. Beleza? Só ajeitar aqui. Então, beleza. O primeiro ponto sobre teoria do erro é conceituar o que é o erro. Então, tirando lá do direito civil, quando a gente trabalha o erro sobre objeto lá no direito civil e suas consequências, o erro nada mais é do que a falsa percepção da realidade. Então você tem que ter em mente primeiro que o erro é a falsa percepção da realidade. A pessoa, quando erra, ela não tem consciência sobre a sua conduta. Ou se ela tem consciência, ela não erra. Então o que eu posso concluir? Que onde há erro, não há consciência, e onde há consciência, não há erro. Perfeito? Até aqui tudo bem? Pronto, só agora que Patrícia entrou, eu vou só recapitular. Teoria do erro, primeiro ponto, acompanhando com o esquema que eu joguei no grupo. O que é o erro? Retirando do direito civil, o erro nada mais é do que a falsa percepção da realidade. Ponto. O erro, ele é antítese à consciência. Então, onde há erro, não há consciência, e onde há consciência, não há erro. Perfeito? Agora, o ponto. Beleza, eu sei que onde há erro, não há consciência, e onde há consciência, não há erro, mas onde em que parte do crime, no sentido analítico lá trazido por Hans Wetzel, em que parte do crime nós temos a consciência? Pronto. Iniciei agora, Patrícia. Só apontei os conceitos como eu abordei no esquema. Estou seguindo o esquema que eu joguei no grupo. Em qual parte do crime encontra-se o erro? Onde é que você acha que está? Então a gente sabe que o crime ele é o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Cada um desses elementos formado por subelementos que contém em algum desses pontos aí a consciência. Lembrando que a consciência é a antítese ao erro. Onde há erro, não há consciência. Onde há consciência, não há erro. Perfeito. Nós temos uma consciência na conduta. Então, levando em consideração que o fato típico é formado pela conduta, pelo resultado, pelo nexo causal e pela tipicidade. A conduta, por sua vez, é formada pelo dolo e pela culpa, mas as condutas comissivas e omissivas, mas não é relevante agora. A consciência, uma das consciências, né, está no dolo. Lembrando que o dolo é formado pela vontade, o elemento cognitivo e o elemento volitivo. Então é a vontade consciente. Então o que a gente tem que ter em mente? Que na teoria analítica do crime, o ponto sobre a teoria do erro está na consciência. A gente tem que saber que existe uma consciência ali na conduta, que está no dolo, e existe uma outra consciência que está na culpabilidade. Onde está essa consciência na culpabilidade?
Seu nome já está na prova, já viu o teu? Onde está a consciência que está na culpabilidade? Fala, Digão. Então, recapitulando. O erro é a antítese da consciência, onde há consciência não há erro, e onde há erro não há consciência. Nós temos uma consciência na conduta, no fato típico, no elemento dolo, que é formado pelos elementos cognitivo e volitivo, e nós temos uma consciência na potencial consciência da ilicitude, ou potencial consciência, isso, potencial consciência da ilicitude, perfeito, que está na culpabilidade. Então, crime sentido analítico, fato típico, ilícito, culpável. Eu estou repetindo bem isso, porque se você compreender isso, acho que vai ficar mais fácil no final. Então, nós temos uma consciência na conduta e uma consciência na culpabilidade. Então, a culpabilidade é formada pela imputabilidade, que nós temos no crime sentido analítico. Fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, ilicitude, que nós vamos ver amanhã, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal, e a culpabilidade formada pela inimputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta conforme direito ou exigibilidade de conduta diversa. São esses elementos que formam a culpabilidade, são esses elementos que formam o fato típico. Então tenha em mente esse sentido analítico expandido por Hans Wetzel na teoria aplicada hoje no direito penal, que é o sentido analítico do crime. Nós temos uma consciência na conduta, nós temos uma consciência na culpabilidade que se chama potencial consciência da ilicitude. O que é a ilicitude? A ilicitude nada mais é do que uma conduta contrária ao direito. É aquilo que é ilícito. Então, como é que eu posso analisar isso? Qual é a diferença entre a consciência da conduta e a consciência da culpabilidade que está na potencial consciência da ilicitude? Perceba, eu estou aqui tomando meu drink, eu estou aqui pegando minha carteira, estou levantando meu braço direito, eu estou aqui levantando meu braço esquerdo, tenho consciência de que eu estou falando, tenho consciência de que eu estou movimentando as minhas mãos, tenho consciência de que eu estou mostrando esse papel, esse esquema que eu montei, tenho consciência que estou aqui com o vadimeco aberto, que é muito importante, tenho consciência sobre a minha conduta. Essa consciência é sobre a minha conduta, é sobre o fato típico. É voltado, está conectado ao dolo. Não é a consciência da potencial consciência que está na culpabilidade, que é sobre a ilicitude. Uma coisa sou eu ter consciência do que eu estou fazendo, aqui, agora. Outra coisa sou eu ter a consciência se o que eu estou fazendo é antijurídico, se é ilícito, se é contra a norma. Compreende? Então tem que ter em mente que a consciência da culpabilidade não se confunde com a consciência do fato típico. No fato típico, nós temos uma consciência sobre a conduta que está sendo produzida, e na culpabilidade, nós temos a consciência de que aquela conduta é ilícita ou não, é antijurídica ou não. Até aqui tudo bem? Me dê uma resposta aí para eu seguir. Teoria do erro, assunto mais complicado de teoria do crime. Até aqui tudo bem, galera? Então tudo parte da antítese entre consciência e erro. Então estou buscando aqui para a gente não precisar gravar os exemplos. Onde é que está a consciência em cada parte do crime no sentido analítico. Beleza. Entendendo que essa consciência sobre a conduta e a outra consciência, que está lá na culpabilidade, é sobre a antijuridicidade, sobre ir de encontro à norma,
O que é que eu posso concluir? Posso concluir que a minha consciência na conduta, ela é uma consciência denominada também uma consciência total, real ou plena, ela incide sobre a prática do elemento do tipo. Ela incide sobre um elemento do tipo, diferente da potencial consciência da licitude. Incide sobre, diz respeito, na verdade, está diretamente relacionado à consciência de atingir algo que é contrário ao direito ou não. Então perceba, a minha consciência da conduta é uma consciência que está relacionada ao tipo, a um elemento do tipo. Então, se eu erro sobre um elemento do tipo, diferente da consciência, da potencial consciência da licitude. Existe a ausência de consciência, quando há erro, sobre a consciência do que é proibido, do que é ilícito. Então, sem precisar de exemplos, mas perceba, mais uma vez, na consciência da conduta, você erra sobre um elemento do tipo. Na consciência da potencial consciência da licitude, você erra sobre a consciência de que aquilo é proibido ou não. Então, por isso, até aqui, nós temos dois tipos de classificação. Nós podemos classificar em dois tipos a teoria do erro. Erro de tipo, porque a consciência que está na conduta diz respeito à ausência de um elemento do tipo. Pausou? E agora, voltou ao normal? Tudo ok aí, Lívio? Galera, tudo ok? Acho que é um pouco da internet, mas... Beleza. Vamos seguir. Então, tenha em mente. Por isso, é denominado erro de tipo, porque incide sobre um elemento do tipo, e por isso é denominado erro de proibição. Por quê? Porque a ilicitude, a antilicidade é o proibido. Então o erro incide sobre a consciência do que é proibido. Deixa eu só colocar o carregador aqui. Pronto, só recapitulando rapidamente. O erro é a antítese da consciência. Onde há consciência não há erro, onde há erro não há consciência. Nós temos duas consciências no crime no seu sentido analítico, desenvolvido por Hans Wetzel, que é a consciência que está na conduta, no dolo, no fato típico, e a consciência que está na culpabilidade, especificadamente na potencial consciência da licitude. Uma coisa sou eu ter consciência de que o que eu estou fazendo é proibido, e outra coisa sou eu ter consciência sobre a minha conduta, como levantar esse papel, como levantar meu braço, ter consciência sobre o que eu estou fazendo, certo? Então perceba que fato típico nós temos uma análise objetiva sobre a ação do agente. Na culpabilidade é uma análise mais subjetiva, sobre quem o agente é, se ele é inimputável ou não, se ele vai ser isento de pena ou não. Perfeito? Se ele tem a consciência de que aquilo que ele está fazendo é errado, contrário à norma ou não. Então, por isso, aí eu quero que você me dê uma resposta, Ademilson. Já que você falou no início sobre o erro de tipo e o erro de proibição, eu disse que você ia descobrir por que essa denominação. Porque um erro incide sobre a consciência que está na conduta, que é um erro sobre um elemento do tipo, por isso chama erro de tipo. E o outro erro incide sobre a consciência que está na potencial consciência da ilicitude, que se chama erro de proibição, porque a proibição é a ilicitude, é a antiliticidade. Perfeito? Não é cerveja, viu, gente? Só um energético. Sem álcool.
Tá com um pouco de delay, aí eu aguardo a resposta aqui. Se até aqui tá tudo ok. Se até aqui você entendeu por que o nome erro de proibição e por que o nome erro de tipo. Show. Beleza então, né? Compreendeu por que são essas denominações dadas, por que essa classificação. Agora sim, eu posso te dar um exemplo. Então, supondo, e aí um exemplo clássico, trazido pela doutrina, você vai ver na doutrina de Rogério Greco, vai ver na doutrina de Bittencourt, do cara que vai caçar, e aí ele vê o movimento em alguma árvore, em alguma moita e tal, e aí ele atira, acreditando ser um animal, claro. E aí você tem lá no 121, matar alguém em reclusão de 6 a 20 anos. Matar alguém. Não, matar alguém. Se eu digo que o erro incide sobre um elemento do tipo que está na conduta, naquela consciência que está na conduta, onde há conduta, ou onde há consciência, não há erro, onde há erro não há consciência, então eu retiro um elemento do tipo. Que elemento é esse? Alguém. Então, eu marco um X aqui em alguém porque o erro incidiu sobre alguém. Ele atirou em uma pessoa acreditando ser um animal. Então, ele matou uma pessoa. O erro incidiu sobre um elemento do tipo. O erro incidiu sobre alguém. Eu já estou achando que aqui é um quadro já. Vocês estão compreendendo. Entende? Por isso, erro de tipo. O erro que incide sobre um elemento do tipo. Que elemento foi esse, nesse caso do exemplo do caçador? Foi alguém. Nós não temos, nós excluímos, e é como se a gente estivesse dizendo, ó, existia consciência da pessoa que quer matar alguém, existe consciência, existe o dolo. Ele incide sobre aquele tipo penal, quer matar alguém. Mas no momento que ele erra, no momento que é retirada essa consciência da conduta, retira-se também um elemento do tipo, que é alguém, porque ele atirou em alguém, acreditando ser um animal. Tranquilo? Então eu questiono, nós podemos ter uma consciência e não ter a outra? É possível que eu tenha consciência da conduta, do dolo, e não tenha a potencial consciência da licitude, de que aquilo é proibido? Ou contrário, é possível que eu tenha a potencial consciência da licitude e não tenha consciência da minha conduta? Sem responder essa questão, você já consegue perceber que sim, que é possível? Patrícia? É possível que eu saiba que o que eu estou fazendo é contrário ao direito, é antijurídico, e não saiba sobre a minha conduta, sobre a consciência da minha conduta, e o contrário? Bem, eu sei que matar alguém é errado, certo? Eu tenho uma potencial consciência da licitude. Quando eu atiro eu atiro em alguma coisa, né, acreditando ser um animal e mato alguém, eu não tenho essa consciência do dolo. Já provei isso. Mas eu continuo tendo a potencial consciência da licitude. Eu sei que aquilo é proibido, que matar alguém é proibido. Então, se eu estou cortando uma árvore que é protegida pelo direito ambiental, por exemplo, pinheiro brasileiro, eu estou cortando lá o pinheiro brasileiro, eu sei que cortar esse tipo de árvore é proibido, mas eu não sei que o que eu estou cortando é o pinheiro brasileiro. Eu posso não ter essa consciência sobre a minha conduta. Ah, tudo bem.
Então vamos seguir. Vamos seguir aqui com o esquema que eu coloquei lá no grupo. Beleza. Até aqui nós temos duas classificações. Por que eu digo até aqui? Porque no final desse assunto, eu vou mostrar que na verdade são três classificações. Nós temos a teoria, o erro de tipo, o erro de proibição e o erro misto, ou também chamado erro sui generis. Então, seguindo. O erro de tipo, ele pode ser essencial ou acidental. O erro de tipo essencial é aquele erro relevante. O erro de tipo acidental é aquele erro irrelevante. Então, já denominamos o erro de tipo, o erro de proibição, já descobrimos por que esse nome, já vimos também que um pode existir e o outro não, e vice-versa. Já vimos que antítese, que o erro é a antítese da consciência, e onde está a consciência no crime em sentido analítico. Perfeito. Agora entrando no erro de tipo, ele vai se classificar em essencial e acidental. E aí você vai precisar analisar essa classificação juntamente com o código para fazer sentido. Sem o código não gera sentido, porque é total dogmática. Então perceba, o essencial é aquele erro relevante. Vai estar lá no artigo 20. O acidental é o erro irrelevante. E vai ter outras classificações. Vamos iniciar com o erro essencial. Artigo 20. Vou colocar aqui no código. Veja só o que vai dizer o artigo 20 do Código Penal. Erro sobre elemento do tipo. Erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, já trazendo o princípio da excepcionalidade que a gente estudou lá em culpa, quando analisamos a conduta culposa, nós só podemos dizer que aquele delito, aquele fato típico, ele possui a modalidade culposa se estiver previsto em lei. Tem de haver a previsão legal. Por isso incide esse princípio da excepcionalidade. A culpa é excepcional. Tem que haver previsão legal. Então, o que eu posso concluir? Que o erro, que no momento que existe esse erro, o agente, voltando para o código, ou vai excluir o dolo, a consequência, né, ou vai excluir o dolo, mas ele vai ser punido por crime culposo se for previsto em lei. Esse erro que está aqui, ele é vencível ou invencível? Ou seja, ele é evitável ou inevitável? Será que no caso concreto, e até aqui eu não apontei outro exemplo, será que no caso concreto, o agente, levando em consideração o homem médio do direito, né, a razoabilidade, o agente agindo daquela forma, errando daquela forma, naquela situação, naquela circunstância, qualquer um erraria também? Ou será que não? Se eu concluir que naquele caso concreto, e a questão vai apontar, ou vai deixar implícito, qualquer pessoa iria cometer aquele erro, o erro ele será invencível, ele será inevitável, ele será excusável. Então, a conduta será atípica. Você não tem nem dolo, não tem nem culpa. Mas, se, analisando o caso concreto, aquelas mesmas circunstâncias, você perceber, de acordo com a questão, né, que era possível que aquele agente que errou agisse de maneira diversa e não errasse, sei lá, prestasse mais atenção. Então, o código vem e diz, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Esse erro que está aqui é o erro vencível. Então, você não vai ter o dolo, exclui o dolo. Ele não vai responder pelo dolo. Até porque onde tem consciência, não tem erro. Mas ele vai responder pela culpa, se assim houver. Lesão corporal culposa, homicídio culposo. Tranquilo? Então vamos aos exemplos que eu coloquei no grupo. O caçador, já falei. O policial que treina tiros. Policial que treina tiros. É uma das questões que eu coloquei lá na nossa revisão. O policial que vai no centro de treinamento e aí tem lá nem me recordo muito bem o que é, um local, uma caixa grande, o fundo de uma caçamba, e aí ele começa a treinar o tiro, mas dentro dessa caçamba tinha um mendigo
dormindo, ele não sabia. O erro é sobre o elemento do tipo, certo? Esse erro vai ser analisado no caso concreto. Se ele deveria ter agido de maneira diversa, vai ser trazido pela questão. Se era vencível ou não. Ou seja, se era inevitável ou se era evitável. Você vai ter que analisar, a questão vai ter que trazer isso. Se for evitável, vencível. Se for vencível, né? Evitável, inexcusável. Então a gente responde pela culpa. Se houver, então, previsão legal, né? Se for inevitável, não responde, a conduta é atípica. Tranquilo? Acho que um outro exemplo que eu deixei foi o da drogas na mochila também. Então, supondo que você está em sala de aula e aí alguém coloca drogas na sua mochila, você passa numa blitz e aí por algum motivo você é preso em flagrante lá de acordo com a lei de drogas, tráfico de drogas, né, da quantidade, mas vai ter que ser analisado se era vencível, se era inevitável, se era evitável. Sendo evitável, você responde pela conduta culposa. Então, por exemplo, você estava com a mochila vazia e alguém colocou, sei lá, 25 quilogramas de cocaína. Você deveria perceber aquele peso nas suas costas. Porque não é comum as pessoas saírem da sala de aula e verificar se a mochila tem alguma coisa a mais ou a menos, né? A gente pega a mochila e vai embora. Até aqui perfeito? Então, eu fecho aqui a classificação de erro de tipo essencial. Posso seguir para o erro de tipo acidental? Hoje o coro aqui está vazio. A galera está em prova. Me dê um feedback aí. Show. Beleza. Então, seguindo lá. Como eu falei, o erro acidental é um erro irrelevante. Ele pode ser subclassificado em aberratio ictus, que é o erro na execução, erro in persone, que é o erro sobre a pessoa, aberratio criminis, que é o erro sobre o resultado diverso do pretendido, erro sobre objeto e erro sobre o nexo causal, sobre o curso causal. Então, voltando lá. O erro acidental, erro de tipo acidental, ele pode ser chamado também, né? Uma outra modalidade é o aberratio ictus, é o erro na execução, erro in persone, em ambos exclui o dolo, no entanto, no vencível, o agente só responderá na modalidade culposa se assim for previsto na legislação. Perfeito. Exatamente isso. É exatamente o que o artigo 20 diz, trazendo a modalidade de erro vencível. Seguindo. Então, beleza. Como é que nós vamos caracterizar quais são as características do erro do aberratio ictus, do erro na execução? E aí, mais uma vez, tem que acompanhar com o código. Vamos lá para o artigo 73 do Código Penal, que vai trazer essa modalidade. Veja só. 73. O artigo 73 vai dizer o seguinte: erro na execução. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa, grifa aí essa primeira pessoa que aparece, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como tivesse praticado o crime contra aquela. Então, eu quero atingir você, dou um tiro, atinge uma outra pessoa, mas minha responsabilidade vai incidir como se eu tivesse atingido você. Entende? Por que isso é relevante?
É relevante porque se eu estiver atingindo, sei lá, um ascendente, um descendente, cônjuge, talvez haja aumento de pena, certo? Do 65. Então isso vai fazer toda a diferença. Se eu estou atingindo terceiro, sendo este resultado, né, de uma legítima defesa, ainda assim você vai ter uma legítima defesa, mesmo tendo atingido o terceiro. Tem que levar em consideração que o código está dizendo que a consequência disso é como se eu tivesse praticado o crime contra aquela pessoa que eu queria inicialmente atingir. Então perceba que no erro na execução, no aberratio ictus, você vai ter um erro de pessoa para pessoa. Então, continuando. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 desse Código. No caso de ser também atingida, a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código, que traz o concurso formal. Então, esse finalzinho aqui. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu atinjo você, veja só, o erro seria eu atingir outra pessoa, mas se eu atinjo você, por exemplo, a bala atravessa e pega numa outra pessoa, eu atingi as duas pessoas. Eu errei ao atingir a pessoa que estava atrás, mas acertei ao atingir você. Então o código vem e diz que neste caso, também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, você vai ter o concurso formal de crime. Então tem o dolo e tem a culpa em relação àquela pessoa que eu queria atingir. Vou responder na forma dolosa, vai ter o concurso de crimes formal, e em relação a outra pessoa, na forma culposa. Só que dentro do erro de tipo acidental, aberratio ictus, que é o erro na execução, você vai ter essa classificação de uma execução de unidade simples e execução de unidade complexa. Quando for execução de unidade complexa, quer dizer que você está nessa parte final do artigo 73. Ou seja, eu atingi a pessoa que eu queria atingir, mas de alguma forma eu também atingi outra pessoa que eu não queria. Eu errei. Beleza? Até aqui tudo bem? Me dê um feedback aí. Esse é o erro na execução. É um erro de pessoa para pessoa. O agente ele erra na execução, tentando atingir uma pessoa e atinge uma outra pessoa, ou atinge as duas pessoas, e o código diz como é que isso vai ser analisado. Nós vamos ter um concurso formal de crimes. Tranquilo? Meu parceiro Ademilson, teu. Beleza. Seguindo a segunda classificação. Então, erro de tipo acidental, que é o irrelevante. Aberratio ictus, artigo 73 do Código Penal. Fechamos. Erro in persone. Onde é que está o erro sobre a pessoa? Artigo 20, parágrafo 3º. Então vamos lá para o artigo 20. Aqui não tem jeito, tem que acompanhar com o código. O artigo 20 vai dizer o seguinte. Responde pela... Você vai ter o dolo
e a culpa. A responder pela conduta dolosa, a depender do resultado também da intenção do agente. Na primeira pessoa que você quis atingir, e a culpa na segunda pessoa, no terceiro. No caso, a bala atravessou o braço de A e atingiu o coração de B. Responde pela culpa em A ou em B e responde pelo dolo em A, havendo concurso formal de crimes. Concurso formal próprio. Beleza? Então, seguindo. Erro in persone, erro sobre a pessoa. Show. Beleza. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. E aqui expresso. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então perceba que no erro de execução, no aberratio ictus, o agente ele erra na execução. Ele sabe quem é a pessoa, ele atinge a outra pessoa, não querendo atingir, ele erra, ele retira-se a consciência daquilo, né? No erro sobre a pessoa, no erro in persone, a execução ela é perfeita. Só que o agente ele erra sobre a pessoa. Então eu quero atingir a Demilson, só que a Demilson, no meu exemplo aqui, se parece muito com o teu. Eles estão nesse dia vestiram a mesma roupa, roupas parecidas. Eu atiro em Ademilson, saio do local do crime, acreditando ter consumado o meu delito. E depois eu descubro que, na verdade, eu matei, foi Mateus. Então o erro não é na minha execução. Minha execução, para mim, foi perfeita. O erro é na pessoa. Eu acreditei ser uma pessoa, mas era outra eu descobri depois. Então perceba que a execução ela foi perfeita. Eu não errei durante a execução. Eu atirei uma pessoa, eu errei sobre a pessoa, porque era parecida com alguém, vestia a mesma roupa, e aí N circunstâncias, né? Percebeu a diferença? O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram neste caso as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem a gente queria praticar. Mesma coisa. Responde como se tivesse atingido aquela pessoa. Tranquilo? Seguindo. Então, nossa terceira classificação do erro de tipo acidental. Já vimos erro na execução, aberratio ictus. Erro in persone, acabamos de ver, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. E agora o erro... Show. Erro no resultado diverso do pretendido, ou aberratio criminis. Veja só, nós vimos aberratio ictus, erro in persone, agora aberratio criminis. O aberratio ictus, artigo 73, erro in persone, responderá como se tivesse atingido aquela pessoa. E aí leva em questão toda a subjetividade daquela pessoa que eu queria atingir. Exclui o quê? Exclui aberratio criminis? Bem, seguindo. Acho que você entendeu. Erro sobre o resultado diverso do pretendido. Artigo 74. Vamos lá para o artigo 74. Vai dizer o seguinte, veja só. Artigo 74 do Código Penal. Resultado diverso do pretendido. Fora dos casos do artigo anterior, ou seja, do erro na execução de pessoa para pessoa, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido.
o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Aí o princípio da excepcionalidade mais uma vez. Se ocorrer também resultado pretendido, aplica-se a regra dos 70, que é o concurso formal de crimes. Então, o que é que eu tenho aqui? Mais uma vez, fora dos casos do artigo anterior, ou seja, eu vou aplicar o 74 quando nós não tivermos um erro de pessoa para pessoa. Nós tivemos um erro que, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente vai responder por culpa se o fato é previsto um crime culposo. Então, se no aberratio ictus, que é um artigo anterior, 73, você tem o erro de pessoa para pessoa, nós podemos concluir que no artigo 74, o que o legislador quis dizer, abordar o tipo de erro, o erro no resultado diverso do pretendido, é um erro de pessoa para coisa ou de coisa para pessoa. Então, se você lembrar aí daquele vídeo que eu postei de um crime de dano na China, na Xangai, não sei onde foi, em que o agente ele tenta acertar o vidro de alguma loja. Vocês viram esse vídeo? Tenta acertar o vidro de uma loja e no momento que ele lança a pedra, acaba acertando o seu parceiro do crime que vai ao chão. Então perceba, esse artigo 74, ele vai ser aplicado quando nós tivermos um erro de pessoa para coisa ou de coisa para pessoa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o agente ele queria acertar a coisa, mas acertou a pessoa, ou a gente queria acertar a pessoa, mas acertou a coisa. Então, se eu quero atirar em você, atiro, mas acerto seu carro, você ia ter que analisar, de acordo com 74, se eu responderia pela forma culposa ou não, havendo modalidade culposa. Se eu quero acertar o seu carro, a coisa, né, o patrimônio, e acerto você, aí, logicamente, nós temos a lesão corporal culposa. A depender da situação, pode caracterizar um homicídio culposo também. Então, de acordo com o princípio da excepcionalidade, vai ter que ser analisado, no caso concreto, se há ou não modalidade culposa. Então, perceba, no aberratio ictus, é o erro de pessoa para pessoa. No aberratio criminis, o agente ele quer atingir a coisa e atinge a pessoa, ou quer atingir a pessoa e atinge a coisa. Entende a diferença? E aí vai responder se houver modalidade culposa. Só que perceba, quando eu quero atingir você e atinjo a coisa, você não tem crime de dano culposo. Não há previsão legal. Só que Rogério Greco ele vai entender de maneira diversa. Ele vai dizer que nós devemos desprezar essa solução legal, e aí foi o comentário que eu coloquei nesse mesmo caso, né? Apontando outro exemplo. E ele responde pelo dolo, porque o código ele só disse que o agente vai responder pela culpa. Mas nós não temos o crime de dano culposo. E aí você vai saber agora, né, que Rogério Greco entende de maneira diversa. Nesse caso, a conduta do agente não vai ser atípica. Para Greco, ele vai responder pela forma culposa. A gente deve desprezar essa solução legal. Nesse caso é erro. Certo. Nesse caso, é exatamente esse erro que eu estou abordando. É o erro in persone, que é o erro, perdão, é o aberratio criminis. É o erro sobre o resultado diverso do pretendido. Que está. Exatamente. Exatamente. Responde de forma culposa, de acordo com o artigo 74 do Código Penal. Então, vou seguir. Já entenderam? Havendo a modalidade culposa, de acordo com o princípio da excepcionalidade do crime culposo, aplica-se a conduta, esse resultado. E aí vem Rogério Greco e diz, não,
Nesse caso aí, nós devemos desprezar essa solução legal e ele responde pelo dolo, respondendo assim pelo crime de dano na modalidade dolosa. Então, no vídeo que eu postei, mais uma vez, que o cara tenta acertar o vidro de uma loja e acerta o parceiro, perceba que ele queria acertar a coisa e acertou alguém. 74 do Código Penal. Responde pela forma culposa, lesão corporal culposa. Se fosse o contrário, se ele quiser acertar uma pessoa e acertasse a coisa, responderia pelo dano culposo. Mas não temos dano culposo. Aí vem Greco e diz que, nesse caso, vamos desprezar essa solução legal trazida pelo legislador e vamos aplicar a responsabilidade penal na forma dolosa. Tranquilo? Sigamos. Erro sobre objeto, já é algo mais simples. É o objeto material do crime. Então, a pessoa que foi furtar um anel de prata, de ouro, que acabou furtando o anel de prata, continua a mesma responsabilidade penal, não há previsão legal. E nós temos, por fim, nesse erro de tipo acidental, o erro sobre o curso causal, ou o erro sobre o nexo de causalidade. Também não há previsão legal. Mas perceba, nós vimos esse tipo de erro quando a gente falou lá do dolo geral, quando a gente estava abordando a parte da conduta dolosa. O agente, nesse caso do erro sobre o curso do nexo causal, ele também responde pelo crime que queria praticar. Então, por exemplo, eu quero matar Ademilson, dou um tiro em Ademilson, desfiro um tiro. Acredito que Ademilson já está morto, que eu já consumi o meu delito. Amarro Ademilson e jogo no mar, mas na verdade Ademilson morreu afogado. O meu erro foi do nexo causal, o que gerou a consumação do delito. Então perceba que, mesmo não havendo previsão legal, existe um erro no nexo de causalidade, nesse caso um dolo geral, e eu vou responder pelo crime que eu queria praticar, da mesma forma. Acho que os mais complicados de entender são os três primeiros. Aberratio ictus, erro in personam e aberratio crimes. Erro sobre objeto é simples, também nós vimos isso em direito civil. E o erro sobre o curso causal, durante a execução do delito, o agente erra, mas responde pelo crime que queria praticar. Beleza? Então fechamos erro de tipo. Até aqui, tudo bem? São essas duas modalidades de erro de tipo. Erro acidental, erro essencial. Vencível, invencível, excusável, inexcusável. Aberratio ictu, erro in personam. Aberratio criminis, erro sobre o objeto, erro sobre o curso causal. Beleza. Então vamos seguir lá o roteiro que eu coloquei no grupo. Agora erro de proibição. Então nós saímos da conduta, daquela consciência da conduta, certo? E nós vamos agora para a culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude, da anti-ilicicidade, do que é proibido. Então veja só, o erro de proibição, assim como o erro de tipo, possui classificações. Ele pode ser direto, indireto ou mandamental. Então o erro de proibição, ele pode ser direto, indireto ou mandamental. O erro de proibição direto, ou melhor, o erro direto, indireto e mandamental vão ter as mesmas consequências. Quais são? Isenta-se de pena, se aquele erro for inexcusável. Inexcusável não, for excusável, for inevitável. E reduz a pena se o erro for inevitável. Sempre confunde um pouco. Se o erro é invencível,
isenta de pena. Se o erro é vencível, reduz a pena, tanto no erro de proibição direto, indireto ou mandamental. Nessas três modalidades, a mesma pena. E onde é que está isso? Artigo 21 do Código Penal. Vamos lá para o artigo 21. Erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, são as mesmas consequências. Nós vimos aqui, só recapitulando, analisamos a teoria do crime. Exatamente, 1/3 a 1/6. Sentido analítico, fato típico, ilícito, culpável, consciência no fato típico, consciência na culpabilidade, erro de tipo essencial, acidental, suas classificações. Agora saímos do fato típico, vamos para a culpabilidade, erro de proibição, direto, indireto, mandamental, os três com a mesma consequência jurídica, com previsão legal no artigo 21 do Código Penal, que vai dizer que se o erro ele era invencível, isenta a pena, e se o erro é vencível, reduz a pena, de 1/3 a 1/6. Bem simples. Dogmática pura. Então, beleza. Mas qual a diferença entre o erro de proibição direto, indireto e mandamental? Porque as características em comum nós já vimos, que é essa consequência quanto à responsabilidade penal. O erro de proibição direto, ele incide sobre a norma penal incriminadora, ou seja, a norma penal proibitiva, a norma penal ilícita, o que a norma diz. Então, é o famoso exemplo que a doutrina de Rogério Greco traz do holandês que vem para o Brasil, e a Holanda, o uso de maconha, cannabis, é permitido, vem para o Brasil e se utiliza da substância ilícita, acreditando ser permitido. Então, o erro sobre a potencial consciência da licitude incide sobre a norma incriminadora. E aí vai ter que ser analisado se aquele erro ele era evitável ou inevitável. Se invencível ou se inevitável, isenta a pena. Se invencível ou evitável, ele vai ter a pena reduzida e vai responder pelo delito. Então, tudo vai ser analisado num caso concreto. Por exemplo, você é o holandês maconheiro, e aí vem para o Brasil. Nessa vinda ao Brasil, você está hospedado num prédio em que todo mundo usa maconha e trafica ali, acreditando ser legal. Diante daquela circunstância, daquele caso concreto, daquela realidade, do que você está inserido ali, vendo as pessoas fazerem aquilo de forma normal, você também faz. Então, o seu erro, ele é inevitável, pelo menos ao meu ver. Qual é a consequência jurídica? Artigo 21, isenta a pena. Mas se você acabou de chegar ao Brasil, deveria conhecer um pouco das normas, ter cuidado quanto a isso, e você começa a traficar acreditando ser aquilo permitido, ao utilizar esse tipo de substância, esse erro vai ser considerado evitável, sua pena vai ser reduzida, mas você responde criminalmente. Beleza? Artigo 21 do Código Penal. Então, segundo, vimos agora o erro de proibição direto. O erro de proibição indireto não é diferente do erro de proibição direto, que incide sobre a norma penal incriminadora proibitiva. O indireto, ele vai incidir sobre a norma penal incriminadora permissiva. Por isso é chamado de erro permissivo. Ou seja, se alguém invadiu minha casa, então estou em perigo atual, eu vejo quem é essa pessoa, você tem consciência que está fumando maconha, mas vê outras pessoas fumando algo parecido e passa a fumar a cannabis. Sim, vai ser analisado se aquilo era evitável pelo homem médio no direito, de acordo com a razoabilidade, ou não. Exatamente. É a potencial consciência sobre a proibição.
sobre a ilicitude. Beleza. Já o erro de proibição indireto é aquele erro que incide sobre as normas não incriminadoras, ou seja, sobre a norma permissiva. Por isso é também chamado de erro permissivo. Mesma consequência. Então, a situação em que alguém invade minha casa, eu estou em legítima defesa, né? A pessoa vai embora, não há lesão corporal, vejo que furtou um objeto meu. Uma semana depois, eu acreditando estar em legítima defesa ainda, vou e mato aquele cara que furtou um pertence meu. Então perceba que eu acho que eu estou em legítima defesa, eu erro sobre algo que a lei diz, nesse caso aqui você pode. Nesse caso aqui você pode matar, nesse caso aqui você pode lesionar, nesse caso você pode defender o seu bem jurídico. Nesse caso aqui você pode defender o seu bem jurídico. Esse caso de homem médico homem médio é foda, velho. De acordo com os princípios da razoabilidade, da coerência, qualquer um naquela circunstância agiria da mesma forma. É exatamente isso. Bem, esse erro de proibição indireto, ele vai incidir sobre duas situações. Sobre a existência da norma permissiva, ou seja, sobre a existência da norma, se eu sei se aquilo é permitido ou não, e sobre o limite da norma permissiva. Ou seja, o agente ele vai além dos limites da norma. Então eu, em legítima defesa, esse mesmo exemplo, o cara que entrou na minha casa, estou em legítima defesa. E aí eu cesso a agressão, e após cessar a agressão eu continuo a lesionar esse cara. Então eu saio da legítima defesa e entro no excesso. Mas eu acredito ainda estar em legítima defesa. Então eu estou incidindo dentro de um erro permissivo. Um erro de proibição indireto. Porque a norma diz, nesse caso você pode. Mas perceba que o meu erro está no excesso. Ou ele podia estar na existência da norma. Ou vai ser no limite da norma, ou vai ser na existência da norma. Então, eu estou lesionando a pessoa, acreditando ainda estar em legítima defesa, ou eu encontrei o cara que furtou a minha casa uma semana depois e, acreditando estar em legítima defesa, matei essa pessoa. Nessas duas situações, é um erro permissivo, porque o erro de proibição indireto, diferente do erro de proibição direto, que incide em norma proibitiva, no erro de proibição indireto, incide sobre a norma, exatamente, se é disponível, incide sobre a norma permissiva. É assunto pra caramba, viu? Finalmente, a terceira modalidade. Erro de proibição mandamental. Gente, o Instagram tá me dando 20 segundos aqui. Não tô entendendo. Eu acho que esse vídeo ele vai ser encerrado e depois eu abrir outro, porque não é possível. Acho que eu excesso disponível agora aqui, 10 segundos. Não sei o que é. Se cair, eu vou tentar abrir outro e ver o que aconteceu.